fazê-lo com a pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você, amigos. Daqui lhes enviamos saudações. Saúde os amigos daí um por um. O Senhor aplique no seu e no meu coração a sua palavra. E esse texto, queria conversar com você sobre o convívio da verdade e do amor. E João, assim como na segunda carta, também de João, ele vai falar sobre a verdade. Ele vai falar aí sobre essa verdade que Cristo Jesus nos trouxe e nos ensinou. E aqui em especial ele exorta os irmãos ao cuidado com os falsos líderes, mas a palavra-chave dessa carta, dessa terceira carta de João, é testemunho. E ele vai falar sobre três homens que a gente encontra nos nossos relacionamentos como igreja. E dentro desse testemunho, no discipulado, a gente tem que tomar cuidado com com um desses homens. Os outros dois é bênção. Ele vai falar sobre Gaio. Esse homem, a carta é endereçada a ele. João está escrevendo para esse homem chamado Gaio. E provavelmente, na tradição do tempo do apóstolo João e nos comentaristas bíblicos, Gaio foi bispo de Pérgamo, instituído, ou seja, consagrado pelo próprio João a bispo na cidade de Pérgamo. E ele descreve esse homem como um homem disposto e pronto para ajudar. O homem que está sempre pronto a abençoar a vida dos outros. Tanto que ele chama a Gaio de amado por 3 vezes. Um homem que é amado tanto pelas suas ações quanto por aqueles que o conheciam. Você encontra isso no verso 1, 2 e verso 5. Gaio era um homem especial, aquele tipo de gente que atrai as pessoas, que chama as pessoas por causa da sua bondade, por causa do seu amor, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, que era vivida de acordo com o evangelho e de acordo com aquilo que ele pregava. Ele hospedava os missionários que por ali passavam. Provavelmente Paulo deveria ter ficado, ou melhor, João deveria ter ficado na casa de Gaio algumas vezes. Então era um homem que tinha um bom testemunho. Lá no verso 2 diz: amado, desejo que estejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenha saúde. Alguns acreditam que Gaio não tinha muita saúde e também não tinha muito dinheiro. E isso não lhe impedia de fazer o bem. Ele vai falar sobre um homem chamado Diótrefes. Esse homem era um ditador. Era um falso líder. Era um homem que atrapalhava o desenvolvimento da igreja. Era um homem que expulsava as pessoas. Era um homem que perseguia os de dentro. Totalmente diferente de Gaio. Era um homem de mau testemunho. Era aquele que gostava dos holofotes virados para ele, gostava que dessem atenção para ele. Ele queria ter status, manipulador, controlador. Ele colocava um peso sobre a vida das pessoas com a sua autoridade má. E por fim ele fala de um outro homem chamado Demétrio. Demétrio, assim como Gaio, dava bom testemunho aonde ele passava. Demétrio era um homem que deveria ser imitado pela igreja. Demétrio dava bom testemunho, amava a verdade, era aquele que tinha referencial, um padrão na igreja, e ele elogia esse homem, ele tinha testemunho. E esses 3 homens, eles nos ensinam sobre o resultado desse bom convívio como igreja. Até mesmo o Diótrefes nos ensina a importância de um bom convívio e da unidade entre a igreja, da comunhão, do discipulado. Esses homens vão nos ensinar que o bom convívio traz a simpatia dos de fora. E quando Jesus falou que ele era a verdade, João replica isso quando ele fala isso sobre a verdade. Você deve ter percebido na leitura, quando ele fala sobre o nome, está em letra maiúscula, ele fala de Jesus. E Jesus vai dizer em João 14, verso 6, que eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, a boa verdade que João, o apóstolo, está dizendo aí, fala para Diótrefes, fala para todos esses três homens, é o próprio Jesus. E esse convívio que traz a simpatia, ele traz simpatia dos de fora. Ele faz com que os de fora percebam a diferença da igreja. O verso 12 diz: mas quanto a Demétrio, todos têm o testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Todos os membros da igreja e da vizinhança conheciam Demétrio. As boas ações dele ecoavam, tanto dentro quanto fora da igreja. A vida desse homem era coerente com aquilo que ele falava, como família, na sua área financeira, como um bom profissional. O seu testemunho era coerente com a vida que ele vivia. Ele não era só um bom cristão dentro dos cultos, mas ele era um bom cristão fora da igreja. Essa semana, a gente, numa reunião de pastores, um pastor comentou que dentre alguns problemas que a igreja que ele hoje pastoreia viveu, está tendo uma mudança, e eles resolveram fazer uma campanha para ajudar uma pessoa da igreja. Ele contou que essa pessoa ficou desempregada, ficou toda enrolada, e fizeram a campanha para ajudar esse irmão. E chegou aos ouvidos da comunidade. E aí o esposo de uma irmã da igreja, que não é cristão, inclusive arredio com a igreja, ficou sabendo. Encontrou com esse pastor e disse assim: eu não acredito que a igreja faz isso. Ou melhor, falou com ela. E ela virou para o pastor e disse, ele falou que não acredita. Eu falei para ele vir na igreja. Eu falei, não, irmão, não chama para vir na igreja ainda não, espera. Leva no pequeno grupo, eles têm pequeno grupo. Deixa ele conhecendo as verdades do evangelho. O testemunho de uma igreja em movimento chegou aos ouvidos daquele que não gostava da igreja. E em breve ele vai estar conhecendo o Senhor. Quando a igreja tem um bom convívio, quando os irmãos têm um bom convívio, quando a gente vive essa verdade é o próprio Deus, os de fora começam a simpatizar com as ações da igreja, com a vida dos irmãos. Gaio, ele era conhecido como um homem que obedecia a palavra, assim como Demétrio, tinha bom testemunho, e isso ia chegando aos ouvidos das pessoas. Testemunho não é somente aquilo que Deus faz conosco. Como é bom testemunhar. Como é bom testemunhar das curas, testemunhar dos milagres. E isso também leva ao evangelho. Mas o testemunho também é a forma como eu conduzo a minha vida. Como as pessoas estão me vendo. A Paula estava contando há algum tempo atrás que uma pessoa do trabalho ficou assustada quando soube que era crente. Aí ela ficou preocupada. Para que você não fique preocupado também, a Paula e eu, a gente tem um costume de, nos primeiros momentos, não dizermos que somos cristãos. E já te explico por quê. E essa pessoa perguntou, conversando com ela, falou, você é cristã? Você é crente, evangélica? E assim por diante. Eu falei, sou. Eu não sabia que eu sou esposa de pastor? Aí pronto, né? Esposa de pastor ainda. Não sabia. Sou. Ela olhou para Paula e disse, bem que eu percebi que você era diferente. Porque fulana, que conta para todo mundo que é evangélica, mas fala tanto palavrão. E aí ela não sabia onde enfiar a cara, né? Por causa do mau testemunho dela. E por isso que a Paula e eu, a gente tem o costume nos primeiros momentos já não dizer assim de cara que a gente é evangélico. Vergonha, pastor? Pelo contrário. Tenho orgulho e honra. Mas por causa de mau testemunho de alguns. E aí a gente decidiu primeiro fazer com que as pessoas nos conheçam, para depois conhecer o Jesus que nós conhecemos. Não estou invertendo a ordem. Porque, infelizmente, muitos estão dando mau testemunho. E as pessoas acham que todos são iguais. E acham que todo cristão, todo evangélico, todo pastor, toda esposa de pastor e assim por diante, é tudo igual e dá mau testemunho. Demétrio e Gaio eram homens a serem imitados. Você e eu precisamos ser homens e mulheres a serem imitados.
As pessoas lá fora precisam ver o nosso testemunho, com as nossas condutas, com aquilo que a gente fala, a forma que eu vivo, a Bíblia que eu leio. Porque não adianta só eu ler a Bíblia, saber textos de cor, se eu não as vivo no meu dia a dia. Se eu não sou um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, um bom filho, filha. Se as pessoas nos ouvem brigando e a gente não dá testemunho, o nome de Jesus acaba sendo prejudicado. Não que a gente tenha poder de prejudicar, mas o evangelho é prejudicado. E quando você vai falar de Jesus, as pessoas falam, mas você é crente? Quando a gente ouve e fala assim, você é crente? Mas não porque você não havia dito e elas perceberam uma diferença em você, ela falou, não, bem que eu vi que você era diferente mesmo. Uma vez um colega virou para mim na faculdade e falou, você não fala palavrão, né? Eu falei, rapaz, tem tanta palavra bonita no português, para que eu vou falar palavrão? Não falei que era porque era pastor. Não tem necessidade. A crente pode falar palavrão, pastor? Não deveria, mas tem uns que falam, uns que eu nem conheço. Ele tem que perguntar até as definições no Google. O bom convívio seu com Deus e com o próximo, com seus irmãos, fazem com que os de fora tenham a sua simpatia. A igreja de Atos dava bom exemplo desse convívio. As pessoas olhavam para a igreja de Atos, queriam fazer parte daquela igreja. Por isso, mais de 3.000 pessoas em uma pregação de Pedro se convertem. E o verso 47 de Atos 2 diz que aquela igreja caía na simpatia de todos. Aquela igreja era simpática. Não que aceitava as coisas do mundo, das pessoas ao redor, e por isso era simpática. Não, era simpática porque as pessoas viam a diferença. Mudança. É isso que o mundo precisa ver em você e em mim a cada dia. Mudança. As nossas formas de viver. O bom convívio também traz o resultado desse amor do Senhor. Não basta somente a gente amar e dizer que tem atitude, mas a gente precisa ter exemplo. O Gaio, ele era um homem que amava e expressava esse amor em atos. Ele não somente dizia que amava, ele não simplesmente dizia que é o amor do Senhor, mas ele mostrava isso em atitudes. Ele era um homem que abençoava as pessoas. Gaio era um homem que ele nunca deixava de ajudar os outros. Gaio era um homem que se tivesse 1 quilo de arroz em casa, e soubesse que alguém estava passando necessidade, ele pegava meio quilo e dava. Esse era o homem chamado Gaio. Era um homem que tinha fé do cuidado de Deus sobre a vida dele, e era um homem que expressava o amor através de suas atitudes. Ele era um homem hospitaleiro. Olha o verso 5 aí que diz: amado, você é fiel, João falando para Gaio, no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. João está dizendo, olha, você recebe na sua casa pregadores, missionários itinerantes. Itinerante é uma palavra moderna, não se falava no tempo de João. Mas ele está dizendo, olha, os missionários aí, os homens de Deus passam por aí, você os recebe. Ele era um homem hospitaleiro, ele cumpria o que estava em Romanos 12, 13. Que diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Lógico, hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade com hospitalidade por causa de algumas coisas que a gente vê acontecendo, né? Mas a gente pode ser hospitaleiro com os nossos vizinhos, com os pequenos grupos, convidando o vizinho, para que ele conheça aquilo que você já conheceu. Aquele vizinho que mudou, aquele vizinho que você sabe que fez aniversário, enfim, a gente tem N motivos, formas de ser hospitaleiro e apresentar esse amor em atitudes. O que fazia Gaio uma pessoa importante
não era o seu status. Pelo contrário, como eu disse, Gaio, segundo a tradição, ele era um homem pobre, um homem que não tinha uma boa saúde, mas isso não impedia Gaio de fazer a obra do Senhor com amor e mostrar. Às vezes a gente arruma algumas desculpas para não fazer a obra. Mas Gaio nos ensina que não existe empecilhos para fazer uma boa obra do Senhor. Então Gaio ele não era reconhecido por ser um grande homem, trabalhar para o governo, enfim. Ele era um homem conhecido pelas atitudes iguais às de Jesus. Um homem que, na sua posição de servo, ele apresentava em ações o amor de Deus. Ele também era um homem que dava testemunho, tanto os de fora quanto os de dentro. Para os de fora, ele se mostrava como um suporte, como alguém que podia ajudar, e para os de dentro ele era um servo. Está sempre pronto a servir. Olha o verso 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Ou seja, as pessoas chegaram, estão pregando, os gentios não deram nenhuma atenção, mas quando chega na casa de Gaio, Gaio dá toda a atenção para eles. Queridos, o que nos motiva a trabalhar para o Senhor não é posição, é justamente saber que nós somos servos, servas de Jesus e que nós podemos fazer muito, muito pela vida das pessoas. Talvez você vai fazer coisas que nunca vão ficar sabendo. Vai ficar no anonimato. É como, por exemplo, todos aqui conhecem um homem chamado Billy Graham, que já faleceu. Você conhece Billy Graham? Já morreu, mas grande pregador. O homem que encheu o Maracanã na década de 70 com um culto evangelístico. Todos nós conhecemos, mas eu não sei quem pregou para Billy Graham. Não se fala da pessoa que pregou para o Billy Graham. Talvez você possa se achar muito pequeno, pequena, mas saiba que Deus pode te usar de forma tremenda para revelar o amor dele para grandes pessoas. Lá no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança. Não impeça o Espírito Santo de Deus a falar através de você. Às vezes a gente fica com receio, mas Deus pode fazer muito através de você. Não importando quem seja a pessoa. Uma pessoa se ficar zangado comigo, não tem problema. Ela não vai ficar zangado com você, ela vai ficar zangado com Deus. Vai ficar chateado com Deus. Eu tive uma colega de faculdade que ela não gostava muito de religião. Eu descobri depois o porquê. Então, como ela não gostava muito que ficasse falando de Bíblia, essas coisas assim, a gente trabalhava em grupo juntos. A gente sempre tinha o mesmo grupo. O grupo dos mais velhos da sala, dos tios. E volta e meia eu dava carona para ela. Avisava a Paula, olha, eu vou dar carona, ela é vizinha daqui, então... E a Paula falando, eu ia ficar zangada se você não desse a carona. E volta e meia eu jogava o evangelho em cima dela. De forma discreta, eu sabia que ela não gostava. Só que ela estava de carona, não ia abrir a porta e descer do carro. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a fazer uma influência na vida dela. Não sei daqui a alguns anos o que vai acontecer, a gente não tem mais contato. Mas eu aproveitava as oportunidades. Mas o que ela poderia dizer olha, eu vou de Uber, não precisa mais de carona. Mas o evangelho é sendo mostrado ali, o testemunho. O bom convívio também faz com que aqueles que querem fazer o mal sejam revelados. Isso eu acho incrível. Demétrio e Gaio eram homens que davam bom testemunho e provavelmente, eu fico imaginando esses dois homens quando chegavam na igreja, as pessoas deveriam querer ir para perto deles, conversar, trocar uma ideia, pedir oração, pedir uma explicação de um texto bíblico do Antigo Testamento, que era a Bíblia do momento. Eram aqueles homens que tinham essa influência boa. Mas João vai falar desse homem Diótrefes, ao verso 9 e 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for,
chamarei a atenção dele, para que o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. O bom convívio da igreja começa a revelar aqueles que têm má influência, má intenção. E essas pessoas, elas não conseguem ficar aonde o Espírito Santo de Deus está agindo. Diótrefes era uma pessoa que influenciava negativamente as outras pessoas. Ele não era um bom exemplo a ser dado. Inclusive atrapalhava o crescimento daquela igreja. Porque, se você percebeu, João chama a atenção que ele tirava as pessoas de lá. A influência dele era para o mal. E pessoas assim não conseguem viver em conformidade com o Evangelho, e muito menos com a igreja. Eles não têm comunhão. Eles ficam lá meio reservados, ali maquinando, pensam nos seus próprios interesses. Pessoas como Diótrefes, elas têm medo até de serem conhecidas, de verdade. Então elas maquinam o mal. Atrapalham as coisas. Quando a igreja busca essa comunhão verdadeira no Espírito Santo de Deus, não há espaço para as pessoas pensarem somente em si, porque começa a surgir no clima da igreja, no clima da vida da igreja, aquela comunhão, aquele amor, aquele interesse bom pelo outro. Então aqueles que vão maquinar o mal, aqueles que têm aí um espírito de Demétrio, eles não conseguem ficar, não conseguem ter convivência. Na igreja de Cristo, nós todos somos nivelados ao mesmo patamar sempre. Nós somos nivelados ao patamar de servos. Não tem ninguém maior do que o outro. Não tem ninguém menor do que o outro. Podemos ter trabalhos diferentes, dons diferentes. Falar em dom, você viu lá no grupo que eu coloquei uma enquete lá. Responda para quem não respondeu ainda, sobre os dons. Agora, mesmo um dom e o outro dom, não existe dom melhor, dom pior. Existem momentos de usar. Eu não sou menor do que o João Antônio, porque eu não sei tocar guitarra e violão. Já tentei, só que as cordas atrapalharam. Não sou pior do que o André, porque eu não sei cantar. Você não me ouve cantar ali. Inclusive, eu sempre me policio para ver se esse microfone está desligado na hora do louvor. Porque eu não quero espantar você. Mas nós somos nivelados ao patamar de servos. E aquilo que Deus me deu como dom, ali eu desenvolvo. Agora, se eu começo a me achar mais, porque eu prego bem, eu prego mal, canto bem, começo a me achar menor ou maior, aí Deus não é exaltado. Aí não é o nome de Deus que é glorificado. Como orei no início, o culto é para um só. Ele, o nosso Senhor. Não é um show. Não é uma plateia de palestras, que muitas vezes o palestrante quer se mostrar. Mas é para o Senhor. E precisamos, como servos, como filhos, como filhas, buscar a comunhão com o nosso Deus, para que esse convívio bom e amoroso sempre seja exaltado para o nome de Jesus. E aí as pessoas lá fora vão começar a perceber. Elas já percebem. E com tudo isso, vai cair a igreja na simpatia de todo o povo. A maior função, o maior desejo nessa comunhão e nesse convívio, irmãos, é que a salvação chegue na vida daqueles que ainda não têm. Esses 3 homens, eles estão nas nossas igrejas. Nós os encontramos. Aquele que é hospitaleiro, aquele que mostra o amor, aquele que quer chamar os holofotes para si. Escolha entre esses 3 aquele que você quer ser. Eu espero que não seja o Demétrio. Eu espero que seja o Diótrefes. Peraí, acho que eu troquei os nomes, né? Eu acho que eu troquei os nomes. Não espero que você não seja o Diótrefes, mas que seja o Demétrio e o Gaio. Pessoas que abençoam a vida das pessoas. Pessoas que quando olham e falam assim, ó, lá vai aquele que eu ponho a mão no fogo por ele.
E não preciso nem de pomada, porque aquele ali é um homem ou uma mulher de Deus. Que Deus te use de forma extraordinária, aonde você estiver. E que as pessoas deem grande testemunho, não por você e para você, mas de Deus através de você. Vamos orar? Feche seus olhos. E nessa oração eu convido você a consagrar a tua vida, o teu testemunho. A consagrar a tua vida com Cristo. Que você seja uma pessoa amorosa, hospitaleira, abençoadora. E a minha oração é que Deus coloque pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus na tua vida, para que você possa testemunhar. Ó Pai, eu quero louvar ao Senhor porque na Igreja Batista da Graça nós temos encontrado pessoas que são amorosas, que são hospitaleiras, servas, servos, e que não ficam procurando os holofotes para chamar a atenção para si. Como é bom, ó Deus, ver esse bom convívio entre a tua igreja. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que esse bom convívio possa transbordar lá fora. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma semana em que o Senhor vai colocar nas nossas vidas, cada um aqui, pessoas necessitadas, carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, Senhor, use cada um e cada uma para falar do teu amor. Não precisa ser uma expressão difícil nessa fala, mas o testemunho do que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, dos milagres, dos acontecimentos, das ajudas, dos apoios. Coloque vidas necessitadas, vidas carentes do teu amor, pessoas que precisam conhecer esse Jesus que nos dá alívio quando estamos cansados e sobrecarregados. Que, Senhor, essa seja uma semana de revelação da Tua palavra sobre essas vidas, que o Senhor vai colocar nosso caminho, no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, enfim, aonde nós estivermos. Abençoe o Teu povo, Deus. Que sejam boca do Senhor aonde estiverem. Que sejam, ó Deus, testemunho vivo, expressão, Senhor, viva de Jesus, aonde estiverem. E que, Senhor, coloque sabedoria, palavras de sabedoria em suas mentes. Conceda-nos, ó Pai, uma semana de graça, de tranquilidade. Que Teu amor seja a expressão maior nas nossas vidas. Que a graça de Jesus seja aquela que nos conforta e consola durante a semana. E quando, Senhor, estivermos cansados, preocupados, ansiosos, sem esperança, que possamos receber do Teu Espírito o conforto e o consolo. É assim que oro. E assim que agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. E uma ótima semana em nome de Jesus. Alegrai-vos, filhos do Senhor, regocijamos o Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de alívio.
Substituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, e gloriai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares rodarão de alívio. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus.